Este programa tem o patrocínio de Seabra Foods. Muito boa noite, seja muito bem-vindo ao especial Informação de quinta-feira. É importante referir que hoje, para além das notícias habituais, vamos ter o desporto, a linha aberta e ainda vamos ao encontro do Ricky Durães, que está em direto connosco. Portanto, o Hospital Universitário de Newark está determinado em dar a conhecer ao Ironbound e aos seus residentes os serviços que tem para oferecer com base numa sinergia entre as forças do bairro, os nossos clubes e associações e aquela organização. O Ricky Durães, como já disse, encontra-se em direto do Sport Clube Português, onde decorre uma reunião informativa com o CEO e presidente do hospital, Sharif El Naal. Olá Luís, muito boa noite, aqui diretamente do Sport Clube Português em Newark. Estamos a presenciar uma reunião informativa que foi levada a cabo pelo Hospital Universitário de Newark, que tem por objetivo informar os residentes acerca dos programas e serviços disponíveis por um hospital emblemático, mas que não é, digamos assim, muito conhecido no seio do Ironbound da nossa comunidade. Ao meu lado eu tenho o grato prazer de ter o CEO e presidente do University Hospital, o Dr. Sharif El Naal. Good evening, Doctor. Welcome to Sport Clube Português. Can you tell us what are the main goal of this town hall? Well, it's so great to be here, and I want to thank everybody at the Social Club for inviting me today. Listen, the Portuguese community is such an important part of the social fabric here in Newark, and to get a chance to come speak to the community about what our plans are, what our mission is, what our experience was during the pandemic in serving the Portuguese community, but also where we need to improve to meet better needs of the community. And I've already had great conversations with folks here at the table as they were eating on what we could do more to serve the Portuguese community. We talked about having case navigators who can speak Portuguese and allow folks to navigate the complex system in this country for healthcare, which we all need to make better, and we're part of that. So I just want to let the Portuguese community know that we're very focused on you, and being here is just the beginning of all of that. At the end of this meeting, what are the main goals that you want to accomplish? Well, the first thing I hope to do is to learn from the Portuguese community what the most important things are that are affecting them, their health, their access to healthcare, and whether we're meeting those needs or not. And so the primary thing I want to do is listen, take questions, and understand what those needs are. The second thing is to just express what our goals are as a hospital and how we hope to serve the Portuguese community better over time. And so I hope to be able to do both of those things. I think I will learn a lot from the incredible people here today, and I've already learned so much. There's so much history in this social club. It's celebrating 100 years of history in this city, and I got to see the museum, and I got to see this, honor room, and a guest book that I was honored to sign that has been signed by prime ministers, presidents. Just an incredible welcome, and I'm so grateful for it. Thank you for being here. E Luís, portanto, este é um momento emblemático aqui no Sport Clube Português, eu diria mesmo para a comunidade portuguesa e todas as outras comunidades e etnias do Ironbound. Porquê? Porque temos aqui uma organização emblemática, uma organização líder em todos os Estados Unidos. Eu lembro que o University Hospital participou, por exemplo, na formulação, na testagem da vacina da Moderna, entre outros aspectos, e é um momento único para a comunidade aprender mais sobre o Hospital Universitário e, ao mesmo tempo, o Hospital Universitário aprender mais desta emblemática comunidade. O Dr. Sharif El Naal teve a oportunidade de visitar o Museu do Clube, assinou também o livro de honra e agora a reunião informativa vai começar dentro de momentos e nós amanhã daremos todos os pormenores daquilo que foi aqui discutido. Com imagens de Márcio dos Santos, Ricky Durães, aqui no Sport Clube Português. Luís, a emissão é tua agora. Oh, Ricky, eu gostava de te perguntar ou fazer uma pergunta que tem a ver com quem é que está aí. São os presidentes dos clubes,
São diretores dos clubes. Quem é que está a assistir a esta sessão de esclarecimento? Luís, neste momento temos sensivelmente 50 a 60 pessoas aqui, temos dirigentes associativos, temos líderes comunitários. A ideia foi juntar diferentes estratos daquilo que é o Ironbound, das diferentes etnias, de modo a que o Dr. Sharif El-Nahal pudesse entender a dinâmica de um bairro em transformação. Portanto, não é só a comunidade portuguesa, há representantes de outra comunidade. Porquê? Porque isto é um melting pot e é bom que o University Hospital conheça também a realidade de um bairro que é a força motora de uma cidade. Já percebi. Muito obrigado, Ricky. Portanto, não há dúvida nenhuma que o University Hospital quer envolver-se mais com as comunidades do Ironbound. Portanto, é um projeto multiétnico, mas onde cabe perfeitamente a comunidade portuguesa. O governo português decidiu proibir ao fim de semana as entradas e saídas de Lisboa. A medida entra em vigor amanhã, a partir das 15h30, e tem a ver com um aumento de casos de Covid na área de Lisboa e Val do Tejo, como nos conta o nosso colega em Lisboa, Ricardo Pereira. Já agora, fica a saber que Lisboa e Val do Tejo é a zona entre Mafra e Sesimbra. Ricardo. O Governo decidiu hoje proibir a circulação de e para a área metropolitana de Lisboa. A decisão, aliás, foi tomada após a reunião do Conselho de Ministros, que ocorre todas as quintas-feiras, para avaliar a situação pandémica do país. A Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou então que a partir de amanhã às 3 da tarde será então impostas estas restrições a quem vem de fora da área metropolitana de Lisboa. Já aos que residem dentro da área metropolitana de Lisboa, há a possibilidade de circularem entre concelhos, ou seja, quem reside em Carcavelos ou Odivelas ou até mesmo a Almada pode dirigir-se a Lisboa ou vice-versa. Não há qualquer constrangimento na circulação destas pessoas que residam aqui na área metropolitana de Lisboa, que inclui concelhos como Almada, Amadora, Alcochete, Setúbal. Portanto, é uma área bastante considerável e bastante grande, e inclui a Península de Setúbal e ainda aqui a área de Lisboa, Almada, Barreiro e etc. Portanto, a Ministra destacou que esta é uma medida nova no controle da pandemia, mas que tem de ser aplicada, visto que a área metropolitana de Lisboa é, neste momento, o epicentro da pandemia de Covid-19 aqui em Portugal, visto que registra mais de 240 casos a cada 100 mil habitantes. Por comparação com o restante país, com restantes concelhos e com restantes áreas de Portugal, Portugal registra neste momento uma taxa de incidência de 90,5 casos a cada 100 mil habitantes. Portanto, pode perceber que aqui a área metropolitana de Lisboa tem mais do dobro dos casos ou desta taxa de incidência do que o restante país. Portanto, são de facto medidas novas no combate à pandemias, mas que têm de ser tomadas, segundo a Ministra da Presidência, que também disse que esta é uma situação preocupante que se vive aqui na área metropolitana de Lisboa. Portanto, esta é uma novidade vinda do Conselho de Ministros, mas ainda há outra. O governo de António Costa, que à partida iria adiantar a nova fase de desconfinamento, decidiu não o fazer devido ao crescente número de casos aqui em Portugal. Portanto, a situação está de facto, já passou o nível de alarme, neste momento é mesmo alarmante, o número de casos cresce diariamente. Ainda esta semana chegamos aos números que estavam a registrar em fevereiro, quando de facto a situação era má. Portanto, agora está a chegar o verão, ainda há cada vez mais pessoas a chegar e o país quer de facto que os imigrantes e os turistas possam entrar no país com o máximo de segurança e sem qualquer tipo de restrição, mas nesta altura não se afigura fácil que isso aconteça. Palavra ainda para o Concelho de Sesimbra, que é um concelho que está numa situação pandémica bastante preocupante também. Uma imposição a este concelho foi que durante este fim de semana, por exemplo, o serviço de restauração só poderá funcionar até às 3
da tarde. Sábado e domingo não há jantares fora para ninguém no concelho de Sesimbra, que é um concelho, se não sabe, é um concelho com praias magníficas e com o setor do turismo, obviamente que atualmente não está nos seus melhores dias, mas que há muitos portugueses que se dirigem ao concelho de Sesimbra para fazer praia, para fazer turismo balnear. Portanto, em suma, são novas medidas que visam dar algum conforto neste aumento dos números. Espera-se que haja um abrandamento para que, de facto, as pessoas possam ser vacinadas. Ainda hoje foi notícia de que o autoagendamento, ou seja, todas as pessoas com mais de 55 anos podem fazer o agendamento para a vacina sem qualquer tipo de restrição. Portanto, estas medidas visam dar tempo às pessoas para se vacinarem e, neste momento, Portugal tem mais de 20% da população vacinada. Não é suficiente, mas o Governo estará a fazer todos os esforços para que este número aumente o mais rápido possível. Muito obrigado, Ricardo. Entretanto, eu queria informar os senhores telespectadores que vão de férias a Portugal que há um grau de exceção para quem desembarca no aeroporto de Lisboa, obviamente, e se dirige para vários sítios do país e tem que ultrapassar a chamada linha de Lisboa. Portanto, pode perfeitamente, se vai para Coimbra, para Évora, ou para a Figueira da Foz, ou Mortosa, seja aquilo que for. Portanto, pode sair do aeroporto, alugar o seu carro ou ter alguém à sua espera e seguir para a sua casa sem qualquer problema. Esta decisão aplica-se apenas a quem reside, portanto, em Lisboa e Val do Tejo, portanto, não podendo passar de um lado para o outro. Portanto, situação completamente diferente. Portugal começou esta quarta-feira a emitir os certificados digitais de vacinação contra a Covid-19 e, a partir de quinta-feira, passa a ser possível pedir no portal do SNS 24, além deste, os certificados de teste PCR e de recuperação, anunciaram as autoridades. Após validação do pedido, o documento é disponibilizado no portal ou pode ser enviado posteriormente para o e-mail indicado, sem quaisquer custos associados. Na nota conjunta, as autoridades esclarecem que brevemente será possível obter os certificados noutras plataformas, bem como aceder ao certificado de testes moleculares rápidos. Nas últimas 24 horas, registaram-se 1.233 casos e 5 fatalidades. A isso se referia o nosso colega Ricardo Pereira, quando nos falou sobre o novo confinamento na região de Lisboa e Val do Tejo. A situação parece não melhorar, como nos conta a nossa colega Catarina Rebimpas. Portugal contabiliza esta quinta-feira 2 mortes e 1.233 novos casos de Covid-19. O boletim da DGS revela que estão internados 364 doentes, mais 13 do que ontem. Nos cuidados intensivos estão 88 doentes, mais 5 do que na quarta-feira. Os dados indicam também que mais 662 pessoas foram dadas como recuperadas. A região de Lisboa e Val do Tejo registrou 804 infectados e uma morte. Já na região norte foram notificadas 196 novas infecções e também uma vítima mortal. No centro registaram-se mais 81 casos, no Alentejo foram assinalados mais 47 e no Algarve mais 73 infectados. A região autónoma da Madeira registrou 12 novos casos e os Açores contabilizaram mais 20 infecções. O RT, ou Índice de Transmissibilidade Nacional, é de 1,12, já o do continente é de 1,13. A taxa de incidência nacional é de 91 casos. Já no que diz respeito ao continente, situa-se nos 90,5 casos de infecção por 100 mil habitantes. Na verdade, Portugal não melhora e nas últimas horas registaram-se mais 3 fatalidades, para além das 2 que a Catarina referiu hoje de manhã. No Brasil, a situação por causa da Covid é profundamente dramática. Milhares de brasileiros continuam a morrer todos os dias, numa altura em que o país já registra mais de 494 mil mortos. Com a abertura na Europa e nos Estados Unidos, é difícil adivinhar quando é que a situação atinge normalidade no Brasil. O nosso colega Amadeu Maia tem os pormenores. Enquanto alguns países da Europa e os Estados Unidos começam a voltar à normalidade, no Brasil, um novo boletim divulgado pela Fundação Fiocruz mostrou
que a transmissão comunitária da Covid-19 é extremamente alta em quase todos os estados. Um sinal de que a pandemia continua numa situação crítica aqui no Brasil. A análise foi feita no período de 6 a 12 de junho. A transmissão comunitária é aquela em que não é possível rastrear a origem da infecção. Indica que o vírus circula entre as pessoas naquele local. Os indicadores são baseados no número de casos. O Brasil voltou a registrar uma média móvel acima de 2.000 mortes diárias por Covid, em comparação à média de 14 dias atrás. A variação foi de mais 8% e indica tendência de estabilidade nos óbitos, decorrente do coronavírus. Alguns lugares do Piauí e do Espírito Santo estão com taxas de transmissão muito pequenas, com níveis inclusive de pré-pandemia. Mesmo assim, ainda é preciso manter os cuidados. Aspas, esses locais estariam em uma situação mais confortável, mas o entorno continua em risco muito alto, o que pode afetar o território se baixar a guarda, fecha aspas, e alertou o pesquisador em saúde pública da Fiocruz, Marcelo Gomes. Aqui no estado do Ceará, onde eu estou nesse momento, e se concentra a terceira maior comunidade portuguesa aqui do Brasil, a média móvel de mortes por Covid é a menor desde fevereiro deste ano. O índice chegou à média de 50 mortes por dia no dia 15 de junho. E 3 de fevereiro desse ano, a média era de 47 óbitos. O número de casos da doença cresceu nos últimos 5 dias. O Ceará decretou medidas mais restritivas, como o lockdown, para combater o avanço da doença desde o abril do ano passado. Apenas comércio essencial como farmácias, supermercados ficaram abertos. Bares e restaurantes foram todos fechados e as aglomerações foram proibidas. A reabertura econômica no Ceará ocorreu de forma gradual e em junho, nos meses seguintes, o uso de máscara continua nesse momento obrigatório em todo o estado do Ceará. As multidões também continuam proibidos, como também eventos não podem ser realizados. Uma segunda onda, no meados de janeiro, voltou e a pandemia voltou a fechar lojas em todo o estado. Atualmente, há uma queda na ocupação de leitos de UTI e de mortes pela doença aqui no Ceará. Em relação à vacinação, o país tem mais de 24 milhões de brasileiros que já estão totalmente imunizados após tomarem as 2 doses da vacina contra o Covid. Já são 24.136 mil pessoas que já tomaram o imunizante desde o começo da vacinação. Isso corresponde a 11,40% da população que já tomou as 2 doses. A primeira dose foi aplicada em 58.351 pessoas, o que corresponde a 27,56% da população. Desde o começo da pandemia, mais de 494 mil brasileiros já morreram do Covid-19 e 17 milhões de pessoas foram infectadas, segundo os dados do consórcio de imprensa, com dados baseados nas secretarias de saúde dos estados. Amadeu, no entanto, a tecnologia avança. O Brasil, como sabe, tem cerca de 13% da população vacinada, mas a farmacêutica da Pfizer está neste momento a tentar descobrir o antiviral que substitua as injeções para que possa fazer face a futuras situações pandémicas que possam vir a existir no futuro. No entanto, já o presidente Joe Biden disse também que estava preparado para oferecer 500 milhões de vacinas a vários locais do mundo. Agora resta saber como é que essa divisão vai ser feita. O governador republicano do Texas assinou uma lei que permite o porte de armas em público sem a respectiva licença, a última de uma série de medidas incríveis que expandem este tipo de direitos nos estados conservadores norte-americanos. O governador Greg Abbott, do Texas, assinou uma lei que permite o porte de armas em público sem a respectiva licença, a última de uma série de medidas que expandem este tipo de direitos nos estados conservadores norte-americanos. A lei, que entra em vigor no dia 1 de setembro, foi aprovada em maio pelo Senado e Câmara dos Representantes locais, dominados pelos republicanos no estado do Sul.
A legislação permite que qualquer pessoa, a partir de 21 anos, inclusive, e que não esteja proibida de possuir uma arma, possa andar com esta em público, sem ser necessária qualquer licença. No projeto de lei considera-se que as constituições dos Estados Unidos e do Texas permitem aos cidadãos transportar uma arma de fogo e que, por conseguinte, deveria haver menos obstáculos. O governador republicano tinha indicado que assinaria o projeto de lei se este passasse em ambas as câmaras. Os opositores, particularmente os democratas no Texas e em todo o país, argumentaram que regras mais brandas em matéria de armas iriam gerar mais violência. Em particular, apontaram o tiroteio na capital do Texas, Austin, que resultou num morto e 13 feridos na semana passada, bem como num supermercado em El Paso em 2019, que causou a morte a 22 pessoas, ferindo ainda mais 23. Portanto, no Texas, regressamos ao tempo dos cowboys, em que as pessoas podem usar uma arma à cintura. Ainda aqui nos Estados Unidos, o Supremo Tribunal americano recusou esta quinta-feira invalidar a Lei dos Cuidados de Saúde aprovada no mandato de Barack Obama, permitindo a manutenção do seguro de saúde para milhões de norte-americanos. A decisão, e em muito importante, foi aprovada por 7 dos 9 juízes e representa uma derrota para o ex-presidente Donald Trump, que tentou por todos os meios suprimir a emblemática lei do seu antecessor. A deliberação, a terceira consagrada a esta lei, baseou-se num argumento de procedimento ao considerarem que o Texas e os outros estados republicanos que apresentaram o recurso não tinham bases para o fazer. Esta reforma permitiu que 31 milhões de norte-americanos obtivessem pela primeira vez um seguro de saúde, mas os republicanos sempre consideraram a obrigação de um seguro como um abuso de poder do governo. A medida da administração de Obama inclui, entre outras medidas, a ampliação dos serviços preventivos sem custos e o alargamento do programa Medicaid, dirigido às pessoas com menos recursos, incluindo para os trabalhadores com baixos salários ou sem direito a seguro de saúde. No entanto, eu queria também informar que os reformados deste país, e esta lei é de hoje, portanto, os aposentados, as pessoas que estão reformadas, é importante que saibam que vão provavelmente receber no final do ano, em 2022, o maior aumento desde há cerca de uma década, desde 2009. Esse aumento deverá ser baseado no aumento do custo de vida, portanto, poderá ter o senhor aí em casa um cheque com mais 4,55% em relação àquilo que recebe neste momento. É uma grande notícia para quem está reformado, para quem está aposentado. Um grupo de escuteiros Trupe 101, e isto já é da área local, da Igreja de Nossa Senhora de Fátima de Elizabeth, organizou o seu 15º convívio, que coincidiu com a bênção dos capacetes e das motos, no momento de tradição entre escuteiros e motards. O grupo de escuteiros Trupe 101 da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Elizabeth organizou no último final de semana de maio o seu 15º passeio motociclista e piquenique, que começou com a cerimónia da bênção de motos e capacetes na igreja paroquial. Foi uma experiência muito bonita e é sempre algo que eles procuram, não? Ano atrás ano, essa bênção, essa proteção de Deus sobre eles e sobre os seus familiares, sobre os seus veículos. É algo bonito mesmo, algo bonito. É a tradição, mas só falta uma coisa, é que eu ano passado fui com eles, ou há 2 anos fui com eles, foi no passado, fui com eles como motard também e como capelão. Este ano, porque eu estou sozinho, tenho estado sozinho desde o 1º de janeiro, então tenho agora as missas todas, então hoje não dá para me juntar a eles. Cerca de 100 motards, em representação de vários grupos, de vários pontos de New Jersey, participaram no convívio, que inclui, para além do passeio, o piquenique. O ano passado tivemos cerca de 90, este ano estamos a contar com, o tempo está muito bom e toda a gente está ansiosa por sair uma vez mais, com o relaxar do confinamento mais um pouco. Estamos a contar para cima de 100 hoje. Aonde é que vão ir agora? Agora saímos daqui para registration e pequeno almoço no Sealy's Pond, em Berkeley Heights. Depois de Sealy's Pond saímos para um ride de mais ou menos 2 horas, com regresso a Sealy's Pond para o nosso piquenique e pig roast, e onde vamos passar a tarde todos em convívio. O convívio serviu também para consolidar a fé cristã, num bonito momento
entre os escuteiros e os motards. Nós fazemos todos os anos para angariar fundos para os Boy Scouts aqui da Elizabeth, para continuarem a poderem fazer o que eles fazem, para ensinar aos nossos rapazes o que é ser um homem. E é uma juntação que nós gostamos de fazer como amigos, como motards, de todos os lugares, de Newark, de Elizabeth, de Linden, de Nova York, de Pennsylvania, de todo lado. Nós juntamos para fazer isto. E a benção que o Padre Nuno faz para nós todos os anos também é especial, porque liga os Boy Scouts e nós como adultos à igreja também. Este recheado de tradições permite que o grupo Troop 101 continue o seu trabalho junto dos jovens e mantenha sempre presente os ideais associados ao escutismo, que tem nos motards um parceiro de peso. Sabemos que há muitos luso-americanos que têm a sua reforma de Portugal e vivem aqui nos Estados Unidos. Mas, infelizmente, temos uma má notícia para quem é reformado em Portugal e vive aqui. O sistema de reformas em Portugal está num caos. Pensa-se que a partir de 2030 não haja dinheiro para pagar as reformas da Segurança Social. No entanto, Camilo Lourenço lembra-nos num pequeno comentário o que quem tem reforma portuguesa deve fazer para preservar, pelo menos, algum do dinheiro dessa reforma. Porquê é que as reformas se tornaram uma questão importante e fundamental em Portugal? Olha, porque, como eu tenho explicado aqui variedíssimas vezes, nós estamos com o Sistema Nacional de Pensões à beira da falência. Primeiro ponto. Segundo ponto, fala-se muito sobre como é que nós podemos ultrapassar o problema. Ora, eu só vejo duas formas. Ou aceitar que as nossas reformas vão cair brutalmente, sobretudo a partir de 2030, e quem o diz não sou eu, são os estudos feitos nesta matéria. Ou então, nós começamos a criar ao longo da nossa vida profissional uma espécie de plano alternativo para complementar aquilo que nos vai faltar, e o que vai faltar vai ser cerca de 50% daquilo que é a diferença entre o que nós ganhamos hoje em dia e aquilo que vai ser a nossa reforma. Por outras palavras, você vai ficar a ter como reforma cerca de 50% do seu ordenado. Portanto, Camilo Lourenço já disse aquilo que o Governo ainda não disse, que em 2030 poderá ficar apenas com 50% da sua reforma em Portugal. Tem que encontrar alternativas que compensem essa diferença. E agora vamos para o Espaço Saúde, porque temos connosco o Dr. Christopher Oliveira, que nos vai falar sobre fraturas nos ossos, que é uma coisa muito comum nas pessoas com mais idade, sobretudo nas comunidades com idades mais avançadas. Hoje vamos falar de fraturas de ossos. Uma fratura, e por definição, quando o osso tem uma partida. Há muitos graus de fraturas que não todos é necessariamente preciso cirurgia. Se o osso está fraturado, mas ainda está em alinhamento, o que a gente faz é que põe um brace para proteger e com 4 a 6 semanas já o osso vai resolver o problema. Quando o osso já não está em linha e saiu fora da linha, aí é que quando tem que ter a intervenção surgical para meter o osso em linha e deixar curar. O número 1, a razão que uma pessoa tem uma fratura é um trauma. Uma caída, um mau jeito, batida com um objeto. Isso praticamente é a número 1 razão de ter uma fratura. Outras condições que podem dar prevalência a uma fratura é o osteoporose. Quando uma pessoa já está na idade onde os ossos já estão a se desfazer e ficam muito, muito finos, uma pessoa com uma coisinha, até tosser, pode fraturar um osso. Então é sempre muito importante, especialmente as senhoras que já com mais idade, que já estão na menopausa, sempre fazer o exame de bone density para ver se os ossos estão fortes o suficientes, porque senão há que tomar uns suplementos para ajudar que os ossos não fiquem assim tão frágeis, onde qualquer coisinha pode fraturar. A prevenção de fraturas é difícil, não é? Se a gente tem um trauma, a gente sempre trata de não cair e coisas assim, mas se passa, infelizmente, pode fraturar. Igual quando uma pessoa sente que podia ter provavelmente uma fratura,
sempre ir ao médico, não tratar de resolver isto em casa, porque muitas vezes uma fratura que pode ser muito simples, chega a um ponto que uma pessoa faz outro mau jeito e depois uma coisa que podia ter sido tratada logo nesse minuto sem cirurgia, agora ficou num ponto muito perigoso e tem que ser, tem que ser tratado com uma cirurgia. Também outra coisa que há que ter muito cuidado com uma fratura é que não esteja afetado uma artéria, que aí pode rasgar a artéria e criar outros problemas ainda muito mais graves do que só a fratura do osso. Portanto, para fortalecer os ossos, só tem mesmo que optar por um suplemento e visitar o médico que lhe dá o melhor conselho. Bem, vamos agora para o desporto. Realizaram-se hoje 3 encontros relativos aos europeus de futebol. A Ucrânia venceu a Macedónia do Norte por 2-1. A Dinamarca-Bélgica terminou com a vitória da Bélgica por 2-1, num encontro muito emotivo e bem disputado. E no último jogo do dia, a Holanda bateu a Áustria por 2-0. Portugal, já sabe, vai jogar com a Alemanha, num jogo extremamente difícil em Munique. E vamos ter que jogar bem para conseguirmos passar mais este objetivo. O jornal AS, é espanhol, escreve esta quinta-feira que o Barcelona está interessado em contratar Grimaldo ao Benfica, um cenário que, a confirmar-se, seria o regresso do defesa espanhol ao emblema catalão, onde o jogador de 25 anos cumpriu a formação e de onde saiu em dezembro de 2015 para rumar à luz. Bem, vamos agora ao valor do dólar norte-americano em Portugal e também do real no Brasil. Portanto, temos em Portugal o euro 0,8362, 1,1958 para a venda e no Brasil 5,05 para o real na compra. Já está um bocadinho melhor do que ontem, que eram 5,00 e 0,16 para a venda. Para quem está à espera do bom tempo, pelo menos no fim de semana, pode contar no sábado com alguns chuviscos, alguma trovoada, mas no domingo aqui na Costa Leste e sobretudo na área de New Jersey vai ter um belíssimo dia com uma excelente temperatura. Mas não é tudo assim em toda a América do Norte, onde residem portugueses, como nos conta Catarina Rebimbas. Na meteorologia, para amanhã está previsto céu parcialmente nublado para Newark com 87 graus, Nova York também com céu parcialmente nublado com 85 graus, Boston com céu parcialmente nublado com 84 graus, Hartford também com céu parcialmente nublado com 86 graus, Danbury com céu parcialmente nublado com 84 graus, Miami com céu nublado com 85 graus, Palm Coast também com céu nublado com 87 graus, Los Angeles com céu parcialmente nublado com 86 graus, São Francisco com sol com 67 graus. E são estas as previsões para amanhã, sexta-feira. Portanto, se reside em algum dos locais onde no próximo domingo a temperatura seja propícia a encontros familiares, não se esqueça que é Dia do Pai no domingo, portanto, aproveite o tempo e aproveite o Dia do Pai para estar com a família reunida depois destes confinamentos todos. Esperamos que o dia seja um dia muito feliz para todos. Vamos fazer uma pequenina pausa e já voltamos depois dos comerciais. Este programa teve o patrocínio de Seabra Foods. Está cansado de conduzir o mesmo carro? Descubra os novos modelos da Volkswagen ID4, Jetta e Tiguan no Open Road Volkswagen em Bridgewater, New Jersey. No Open Road Volkswagen em Bridgewater também fazemos a revisão do seu veículo com mecânicos qualificados e experientes. Ainda não sabe qual será o seu novo carro? Não se preocupe, because life is an open road.
Já viu ou assistiu à NY Palk TV Magazine? Então, de que está à espera? O magazine mensal de histórias inesquecíveis da região de Nova Iorque, produzida para as plataformas digitais da NY Palk. Siga a organização nas redes sociais e ajude a promover estes conteúdos únicos. NY Palk TV Magazine, uma produção da comunidade para a comunidade. Vai de férias a Portugal? Quer alugar um veículo seguro e económico com todos os seguros? A Máxima Easy Drive está localizada em Aveiro e entrega-lhe o carro no aeroporto em Lisboa, Porto ou Faro e ainda em todas as capitais do país. Carros de todas as categorias a preços competitivos. Máxima Easy Drive. Telefone para 351 234 383 233. Especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Dona Ermelinda Branco Tinto, 5,99. Casa Américo Branco Tinto, 6,59. Marquês de Borba Branco Tinto, 8,99. Duquesa de La Vitória Branco Tinto, 6,99. Cachaça Velho Barreiros, 12,99. Licor Beirão Licor de Portugal, 15,99. Chuva Vista Blanco, 39,99. Estes são os especiais licores do Seabra Foods de Kearney, New Jersey. Sabe bem pagar tão pouco, mas sabe mesmo. E eu aproveito para cumprimentar todos aqueles que nos seguem no Facebook e em todas as plataformas digitais neste país e responder a uma pergunta que nos fizeram e que tem a ver com o encerramento da área de Lisboa e de Val do Tejo, à qual nós respondemos no início que se o senhor chegar ao aeroporto e se dirigir para a sua casa, que é fora da área de Lisboa, o poderá fazer. Mas Vivelinda Santos diz se é possível conduzir do Algarve para o aeroporto de Lisboa para ir buscar a família e voltar para o Algarve no mesmo dia desse próximo sábado. Claro que sim. Pode fazê-lo porque vai buscar gente ao aeroporto e, além disso, os imigrantes beneficiam de alguma exceção no que diz respeito a viagens que possam fazer para os sítios onde vão ficar e aqueles que regressam aos Estados Unidos e têm que vir para Lisboa, também não terão qualquer problema. Portanto, é só explicar às autoridades o que vai fazer, buscar gente ao aeroporto e regressar de novo para o Algarve. Não terá qualquer problema, com certeza. Bem, vamos então à primeira chamada, linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite, amigo. Olá, boa noite, então. Tudo bem? Union. Ah, sim. Bem, então. Olá, Carlos, está bom? Em primeiro lugar, um programa para vocês. Eu não estou a ouvi-lo. Vocês fazem um excelente trabalho. Sim. Muito obrigado. Agradecemos muito também. Ponto número 1. É o seguinte, eu, pronto, já no ano passado, como eu disse, eu tive uma má experiência com o TAP, que muitos clientes estão... É triste nós dizemos mal da nossa bandeira e da nossa companhia aérea, mas é a realidade. Há muita gente ainda à espera de receber o dinheiro. Eu tive o exemplo, por exemplo, eu ontem cancelei na United, cancelei as minhas viagens para Portugal, porque eu não me sinto confortável para ir, que é mesmo assim. Uhum. E ontem à 1 da tarde, e hoje era 11h30, recebi o e-mail com o dinheiro disponível e posso marcar viagem até 2023. Vá lá. Muito bem. Na minha conta. Ótimo. É para nós vermos a diferença de como sermos tratados, que é mesmo assim. Exatamente, mas pelo menos recebeu o e-mail a dizer que poderá utilizar esse voucher até 2023. Até 2023, para onde Exatamente. eu quiser e quando eu quiser, que é mesmo assim. Olha, eu a propósito da sua chamada tenho aqui uma notícia que vou dar, é que hoje mesmo o governo americano, portanto o Departamento de Justiça, aplicou uma multa de 25 milhões de dólares à companhia aérea Air Canada por não devolverem os reembolsos a tempo e deram-lhe 15 dias para resolver essa situação. Infelizmente, isso não é possível com a companhia aérea portuguesa, que está a passar por grandes problemas, mas a americana é assim, a portuguesa poderá demorar mais, como é habitual.
No entanto, eu tenho a certeza que se continuar, toda a gente que tem problemas com os reembolsos devem continuar a telefonar para a TAP. Atenção, em Portugal é muito mais fácil tentar de manhã ou de madrugada, quando for a partir das 9 da manhã em Lisboa, para que possa mais rapidamente encontrar uma pessoa de serviço que o possa atender a quem vai pedir que lhe façam o reembolso se ainda não recebeu. Vamos a uma nova chamada. Muito boa noite, linha aberta. Aqui estamos. Boa noite. Olá, minha senhora, então. Eu estava a ligar para saber se tem alguma previsão de quando será ou se irão abrir para Portugal visitar a Califórnia. Abrir para Portugal já pode fazê-lo a partir deste fim de semana. Digo ao contrário, de Portugal para de Portugal Estados Unidos. para cá. Eu dir-lhe-ei, segundo informações que já obtivemos, oficiosamente, atenção, não é oficialmente, é oficiosamente, que entre o dia 3 e 4 de julho, portanto estamos quase lá, os Estados Unidos vão afirmar que vão aceitar a reciprocidade com a União Europeia no que diz respeito ao turismo norte-americano. Portanto, estamos a dias disso acontecer, portanto, graças a Deus, podemos chegar a essa oportunidade muito em breve. Está certo? Se vão pedir vacinas, como é? Claro, vai, mesmo que tenha vacina, vai ser obrigado a fazer um teste PCR. É obrigatório. Tanto lá para cá, ou antigénio. Atenção, daqui para lá, PCR, de lá para cá, poderá fazer um antigénio também. Mas também pode ser o PCR. Pode ser o cá, PCR, mas o antigénio é mais barato. Demora 24 horas e custa muito menos dinheiro que um PCR. Portanto, faça como quiser, poderá fazê-lo no PISC, daqui para lá, ou então telefonar aqui para nós, porque nós temos alguém que faz o teste de um dia para o outro. Foi-nos hoje enviada uma mensagem nesse sentido, de forma que se tiver algum problema, contacte-nos, está bem? Sim, sim, obrigada então, uma Prazer boa em tarde. ouvi-la e muito obrigado. Ana Patrícia Rua tem sido, de facto, um grande auxílio. Ela colocou hoje no Facebook, e se tiverem ter a amabilidade de visitar o site ou a página da Ana Patrícia Rua, vão ver que ela convida toda a gente que precisa de um teste para o dia a seguir que a contactem. Portanto, esta é a mensagem que queremos dar. Em vez de nos ligar e nós ligarmos a Ana, será o senhor diretamente a ligar à Ana ou então a enviar-lhe uma mensagem no Facebook. Vamos à nova chamada. Linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Estou? Estou. Muito boa noite. Boa noite. Então. Olha, eu estava a ver o programa e estou com um grande problema. Então. Por causa que eu tenho a minha mãe com Alzheimer em Portugal. E eu, desde que o meu pai faleceu, eu falo com a minha mãe todos os dias. Sim. Mas a minha mãe agora está acamada. E então, como está acamada, o meu irmão, é o único que lá está, é que está responsável por ela. E a Santa Casa da Misericórdia está a assisti-la. Claro. Só eu, agora, o meu irmão, não quer ter telefone à minha mãe. Diz para eu telefonar só de 15 em 15 dias. É muito difícil a gente estar aqui imigrados e não ouvir a voz das nossas mães. Tem toda a Que razão. estão acamadas com 93 anos. Mas, é muito difícil. Eu vou-lhe dizer, O que é que eu posso fazer para eu poder ouvir a minha mãe, nem que fosse uma vez por semana? é uma situação muito complicada. E eu vou-lhe explicar porquê. Uma pessoa com Alzheimer, eu já tive, a minha mãe também teve e morreu com essa doença. A pior coisa que acontece é quando uma mãe olha para um filho e diz: quem é este senhor? Portanto, o seu irmão deverá estar a protegê-la, porque se a sua mãe está com Alzheimer, poderá não reconhecer-lhe a voz ou não o reconhecer. Então isso para si será pior. Não é esse o caso? Não. A minha mãe, todas as vezes que eu falo daqui e digo mãe, ela diz: filha, estão todos bem? E não tem outra maneira de outro membro da sua família poder pô-la em contacto com ela? Ou um amigo, alguém? E o meu irmão proibiu toda a gente da família para contactar com a minha mãe. E uma vez até que eu fui lá a Portugal e ele chamou a polícia para eu não poder entrar para ver a minha mãe. Meu Deus. Pode ver a pessoa que é.
Só Olha, eu estou com muita eu vou lhe dificuldade dizer, de falar com a minha mãe. eu não sei quais são as suas condições de vida, que se permitem ou não fazer isto. Eu já estava ontem no avião, porque o meu irmão não podia fazer isso, nem pensar. Eu disse-lhe, não sei as suas condições, mas, sinceramente, é uma coisa terrível. Estou quase sem ver, eu vejo só 30%. Sim. Estou desabilitada e agora tenho um problema na minha perna que provavelmente tenho que fazer uma operação. Só, quer dizer, a situação... Eu vou-lhe dar uma sugestão. Porquê é que não telefona para a Santa Casa da Misericórdia diretamente e pede para falar com a sua mãe sem que o seu irmão saiba? Eles têm telefone lá. Pois, eles têm. Eu por acaso falo com a senhora... com social work. Eu falo com ela várias vezes. Mas ela diz que a minha mãe está bem, que não tem ninguém que diga que ela não está bem, só para eu estar descansada e pronto, mas não me diz mais nada, não pode, quer dizer, peça-lhe, por favor, a voz da minha mãe, não é? Peça-lhe, por favor, para passar o telefone à sua mãe. Eles fazem isso. Desde o momento que seja a filha. Exatamente, fazem isso. Por exemplo, a minha sogra está num lar desses, na casa do artista, e cada vez que a minha mulher telefona para a casa do artista, passam-lhe imediatamente o telefone. Portanto, eu tenho a certeza, já aconteceu também com os meus pais, essa é uma situação muito idêntica. Portanto, telefone e peça para falar com a sua mãe e não meta o seu irmão nesta história. Está bem? Pois, mas é que a minha mãe está em casa. A minha mãe está eu pensava que estava num lar, casa, foi aquilo que eu percebi. Não, está na casa da minha mãe. Pronto. Por isso é que ele, uma vez que eu lá fui, chamou a polícia para eu não poder entrar. Ele está sempre em casa, ele não sai de casa? Não, ele não vive com a minha mãe. Então telefone para a sua casa e a sua mãe atende. Não, que ele tem o telefone ligado da minha mãe ao telefone dele. Ele desliga o telefone da minha mãe. É terrível. Ele tem o telefone ligado eu gostava muito de a poder ajudar, dei-lhe várias sugestões, afinal não são aquelas que eu pensava. Mas eu vou continuar a lutar. Nunca, um conselho meu, nunca desista, está bem? Não desisto, não. Porque enquanto a minha mãe for viva, não vou desistir. Muito boa noite. Olha, obrigado e desculpe, boa noite. Boa noite. Obrigado. As histórias que nós não gostamos de ouvir. Vamos a mais uma chamada. Boa noite, linha aberta. Isso, como é que está? Tudo bem, muito obrigado. Faz favor dizer. Então. Olha, isso é a primeira vez que eu chamo para este programa, porque eu estou aqui na Flórida há 7 meses, mas eu conheço-lhe muito bem, contestável, o Odaila. Claro, muito obrigado, eu vivi lá. E uma pergunta fácil. Vocês disseram que ia dar o jogo de Portugal. Sim. Com a Hungria e não devem nada. Não dão. Eu posso lhe explicar porque é muito fácil. Olha, cada país tem os direitos internacionais que a UEFA atribui. Portanto, Espanha tem os seus direitos, Portugal tem os seus direitos. Neste caso, estão divididos pelas 3 estações, a SIC, a RTP e a TVI. Depois tem a França com direitos, a Alemanha, a Itália, todo o mundo tem os direitos. Sim. Mas há uma coisa que eles não podem fazer, é colocar os jogos no circuito internacional desses países. Portanto, a RTP Internacional, a TVE Internacional, a RAI de Itália Internacional. Portanto, aí não podem fazer. Porquê? Porque cada país tem que pagar os seus direitos. E esses direitos não contemplam a América do Norte, porque quem tem os direitos na América é a ESPN. Portanto, o senhor só pode ver os jogos em inglês na ESPN aqui nos Estados Unidos. Concordo consigo 100%. Mas agora, na quarta-feira, assim disse, olha, vamos ver o jogo de Portugal e Hungria, mas não houve nada para ninguém. Pois, mas se quisesse, via no canal americano, na ESPN. Não, isso eu vi, Sim, ótimo.
Mas é porque a SIC disse que ia dar isso e nunca dei. Mas eles referem-se à programação em Portugal. Não tem nada a ver com o internacional. Isso faz alguma confusão às pessoas. Tem, como Corsa, não sei como. É alguma confusão às pessoas, tem toda a razão. É. Mas Meu amigo Luís Pires, vou dizer, você conhece muito bem que estou na Flórida há 7 meses de vez, mas eu conhecia muito bem lá na Nova Inglaterra. É verdade, olha, está no coração também. Eu tenho um compadre meu que é primo C. É muito bom, eu fico a saber, porque também tenho alguma família na Nova Inglaterra, sabe? E tenho grande parte, aliás, quase toda a minha família reside na área de New Bedford e como sabe. Não, este meu amigo, ele é meu compadre, que é primo C, ele está a viver em Cranston. Em Cranston? Então já sei de quem se trata. Você conhece muito bem, que ele teve consigo há pouco tempo. Ótimo. Era bom de Costa. E agradeço muito a sua chamada, meu caro amigo. É sempre bom ouvir gente que nós conhecemos, está bem? Muito obrigado. Um grande abraço para si. Boa noite. E para Rodalan também. Boa noite. Muito obrigado. Vamos a nova chamada telefónica, linha aberta. Muito boa noite, faz favor. Boa noite. Olá, como está? Tudo bem? Sr. Luís, eu era para falar em relação... Diga. Então, mas só é falar com o Sr. Luís em relação ao que digo que o Sr. Camilo Lourenço um bocadinho. Olha, eu não consigo ouvi-lo, o senhor está com cortes. Se mudar de lugar, talvez... É isso que eu ando aqui. Anda à procura disso, não é? Anda à volta de casa. E quer dizer, isto é só em relação àquele comentário que o Sr. Camilo Lourenço disse. Sim, diga. O Camilo Lourenço. Acontece, o Sr. Lourenço tem razão, infelizmente não há nenhuma novidade. Repare, o ex-ministro da Previdência portuguesa, o Pereira, que desviou 19 milhões e meio de euros para investir numa companhia que faliu. De onde é que é esse dinheiro? Não é da... Olha, eu continuo com cortes, mas eu percebi praticamente a sua conversa. Refere-se a isso quando o senhor fala que há um ministro ou outro que ficou com não sei quantos milhões e que a notícia não o surpreende de daqui a alguns anos, em 2030, receber só metade da reforma. Mas eu lamento muito, não o consegui ouvir, porque está com muitos cortes, mas eu percebi mais ou menos a sua pergunta. E como eu lhe digo, meu amigo tem razão. Portanto, não lhe posso dizer mais nada, mas é assim. É uma situação complicada, aquela que se passa em Portugal. Portugal está em 7º lugar na Europa em corrupção, tanto ativa como passiva, e como sabe, quem tem dinheiro safa-se mais do que aquele que rouba um pão num supermercado, que é capaz de ser condenado a 2 anos de cadeia, enquanto quem tem dinheiro sai em liberdade condicional. Eu compreendo isso. Mas o que é certo é que temos sempre que acreditar na justiça e essa reformulação judicial é capaz de se modificar em função das exigências da própria Comunidade Europeia, que está atenta a muitas situações em Portugal e que tem informado o governo português de que deve fazer uma guerra à corrupção em Portugal. Bem, vamos fazer uma pequenina pausa para voltarmos quase para o fim deste programa, já a seguir. No dia 20 de junho, venha celebrar o Dia do Pai no Costa del Sol. Temos frango do churrasco, febras, sardinhas, hot dogs, saladas, sopa, cervejas, vinhos e refrigerantes. Tudo por apenas $45 para adultos, 25 para crianças dos 6 aos 12 anos. Divirta-se com jogos para crianças, os bombos e também música com DJ. O Dia do Pai é sempre no Costa del Sol. Vamos falar-lhe, antes dos aniversários, da notícia mais importante de hoje, que tem a ver com o governo português ter decidido proibir aos fins de semana a entrada e a saída de Lisboa. Lisboa e o Val do Tejo é mais ou menos um círculo entre Mafra e, neste caso, a província de Setúbal, Sesimbra. Portanto, é um círculo. Portanto, já sabe, se
a sua família viver naqueles sítios ao fim de semana, não se pode deslocar para a área de Lisboa e vice-versa. É para fazer frente ao surto de vírus que está a acontecer no país neste momento. E agora sim, vamos para os parabéns a você, porque temos 4 aniversários e temos sempre muito prazer em desejar as maiores felicidades a quem nos contacta, envia a fotografia e diz quantos anos faz. Muitos parabéns, Rosa Ferreira Lopes. Espero que tenha um dia muito feliz e cheio de coisas boas. Parabéns, Daniel Miraldo, que faz hoje 7 aninhos de idade, com aquele sorriso, merece muitas velas. Parabéns, Sofia Relvas, 3 aninhos e muito concentrada na fotografia. Charlotte Rose, esta cara bonita, só faz 2 anos, mas vai ser muito bonita, ainda mais bonita quando tiver 20, tenho a certeza. E temos um aniversário de casamento que temos também muito gosto em divulgar, porque, como já lhe disse muitas vezes, é sempre o culminar de uma vida recheada de coisas boas e nós temos sempre muito prazer em divulgar esses momentos e essas memórias. Anabela e Francisco Carvalho, 26 anos de matrimónio, já passaram as bodas de prata, portanto, vê-se de facto a diferença entre o dia do casamento e hoje, mas o sorriso é o mesmo e a felicidade, creio que também é a mesma. Muitos parabéns por estes 26 anos de casamento. Anabela e Francisco Carvalho. E pronto, chegamos ao fim da festa, que é como quem diz, chegamos ao fim desta emissão. Vamos convidá-lo a ficar com a telenovela Amor, Amor. E nós prometemos encontrar-nos amanhã, eu e o Ricky, aqui, quando forem 7h30 para mais um programa especial de informação. Até lá, queremos que tenham uma muito boa noite e até amanhã, se Deus quiser.